Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é André Oliveira, eu sou professor de Anatomia da UFPB e esse é meu canal Educação e Anatomia. Hoje tem vídeo novo na playlist de Sistema Nervoso. Hoje a aula prática é sobre o plexo braquial. Nesse vídeo vocês vão aprender a identificar os principais componentes anatômicos dessa parte do nosso sistema nervoso periférico. Combinado? Vamos começar? Pessoal, hora de estudar a anatomia do plexo braquial. Primeiro vamos entender aqui essa peça. Aqui é um tórax, abdômen, pescoço, cabeça do cadáver. E aqui é o membro superior direito. A gente vai focar na axila direita principalmente, porque é aí que a gente vai encontrar os componentes mais, eu diria, importantes do plexo braquial. Na aula de hoje, na aula prática de hoje, eu vou apresentar nessa parte inicial do vídeo eu diria, uma aula básica, prática do plexo braquial. E, num segundo momento, numa segunda sessão do vídeo, eu vou mostrar um aprofundamento que comumente não está nas aulas teóricas e principalmente nas aulas práticas de anatomia, porque esse plexo braquial, os seus componentes completos, eu diria, os nervos, quase dissecar todos os nervos do plexo braquial é uma atividade complexa que não é fácil na prática de quem disseca. Tá? E, não obstante, na nossa aula prática hoje eu também não vou conseguir mostrar, mesmo nessa parte de aprofundamento, todos os nervos que fazem parte do plexo braquial, mas eu queria mostrar pelo menos alguns que frequentemente não estão nas aulas práticas de rotina. Então vamos olhar aqui de perto e vamos entender o seguinte: essa região aqui, pessoal, é a região que vocês vão encontrar na maior parte dos livros de anatomia, tá? Uma região que pega um pouco da região aqui do pescoço e vai até a região axilar. A maior parte dos livros de anatomia tem uma imagem como essa que vocês estão vendo aí no vídeo. E nessa imagem a gente costuma dividir didaticamente o plexo braquial da seguinte forma didática. Prestem bem atenção. A gente vai dividir primeiro a parte inicial dele, a gente vai chamar de raízes. Já vocês vão entender por que é chamado de raízes. Depois as raízes vão formar os troncos, depois os troncos vão formar as suas divisões anteriores e posteriores, depois as divisões vão formar os fascículos e os fascículos vão emitir os nervos espinais terminais, A gente vai emitir os nervos mais conhecidos, eu diria, do plexo braquial. É isso que a gente vai ver na primeira parte do vídeo, a parte mais básica, e numa segunda parte a gente vê um conteúdo mais aprofundado, tá? Então podem focar aqui, podem visualizar aqui comigo a primeira parte aqui formada pelas raízes. É assim que vem nos livros, mas na verdade essas raízes são os ramos ventrais dos nervos espinais, tá? Então aqui é o ramo ventral de C5, ramo ventral de C6, tá? Pode aproximar mais se quiser. Isso, beleza, tá ótimo. Então C5, C6, C7, C8 e aqui, T1, tá? Então, são os ramos ventrais de C5 a T1 que vão formar o que a gente conhece como um plexo braquial. Pode ter contribuição de C4, pode ter contribuição também, às vezes, de T2, tá? Bom, então depois que a gente conhece as raízes, como chamam os livros, essas raízes vão formar os troncos. C5, C6 formam o tronco superior. C7 sozinha forma o tronco médio. E C8 e T1 vão formar o tronco inferior. Tá certo? Os troncos, por sua vez, superior, médio e inferior, vão formar as divisões. Cada um vai formar uma divisão anterior e uma posterior. Vejam aqui o tronco superior. Ele emite uma divisão anterior
que se une à divisão anterior do tronco médio para formar, o que a gente vai ver mais na frente, o fascículo lateral. Por sua vez, as divisões posteriores do tronco superior, está aqui atrás, a divisão posterior do tronco médio e a divisão posterior do tronco inferior. Então, as divisões posteriores do tronco inferior, tronco médio e do tronco superior, né, que está aqui, as três divisões vão se unir para formar o fascículo posterior. Enquanto que a divisão anterior do tronco inferior se continua sozinha para formar o fascículo medial, tá certo? Então, esse nome de fascículo medial, fascículo posterior e o fascículo lateral é uma referência à posição desses fascículos em relação à artéria axilar, que está aqui. Então, veja que um é lateral, outro é medial e outro é posterior à artéria axilar. Tá certo? Bom, depois que vocês entenderam isso, aí fica fácil. A gente já viu, só repetindo, a gente já viu as raízes, né, que são os ramos ventrais dos nervos espinais de C5 a T1, que juntando as raízes, né, C5, C6, C7 sozinha, C8 T1 se juntando, vão formar os troncos superior, médio e inferior, que vão emitir as divisões anteriores e posteriores que formam os fascículos, como a gente já falou, lateral, posterior e a gente viu aqui o fascículo medial. Aí, pessoal, fica fácil, né, depois que você reconhece os fascículos, de você saber os nervos espinais terminais, né, os principais, né? Não vou dizer que são os mais importantes, porque cada um tem sua importância, mas são os que, né, mais vão ter uma importância principalmente na mobilidade, né, sensibilidade, da motricidade e sensibilidade do membro superior. Então, vamos ver. Vamos ver primeiro o fascículo lateral. O fascículo lateral emite dois nervos finais, né, terminais. Um, que vocês estão vendo aqui facilmente, indo para a face anterior do braço. Que músculo é esse? Vocês estão vendo aqui, ó, músculo, esse aqui é o bíceps braquial. Então, esse músculo que vai inervar a face anterior do braço, os músculos da face anterior, é o músculo cutâneo. E veja que o fascículo lateral emite ainda um ramo que vai se unir com outro ramo que vem do fascículo que a gente viu medial. Veja então, deixa eu esconder aqui esse ramo arterial, para ficar mais fácil vocês visualizarem. Então, de novo, voltando, fascículo lateral emite o nervo músculo cutâneo e emite um ramo que vai se unir a outro ramo que vem do fascículo medial, que a gente viu aqui em cima, para formar o nervo mediano. Então, acompanhe aqui comigo o nervo mediano, acompanhe, veja que ele vai para a face anterior do braço, passa aqui na fossa, né, anterior, na parte anterior do cotovelo, tá? Para depois ir para o antebraço e mão, tá certo? Inervar antebraço e mão. Ok? Pode voltar aqui. Então, nervo mediano, né, que vocês viram, está aqui. É mais um ramo, né, é mais um nervo terminal, agora que a gente está vendo do fascículo lateral. Agora vamos para já que a gente falou do fascículo medial, veja que o fascículo medial emite um importante ramo, né, para formar o nervo mediano, e emite outro ramo importante, vejam aqui comigo, aonde ele vai, ó, olha aqui, olha aqui, olha ele aqui. Indo, pessoal, para a área aqui do epicôndilo medial, que eu estou palpando, e vai ficar um pouquinho atrás do epicôndilo medial. É aquele nervo que dá um choquinho quando a gente bate o cotovelo nele. Esse é o nervo ulnar, tá certo? Esse é o nervo ulnar, mais um ramo agora do fascículo medial que vocês viram. Então tem um nervo ulnar e tem um ramo para o nervo ulnano, o nervo mediano, tá certo? Do fascículo medial. E
como vocês sabem, né, posteriormente à artéria axilar, a gente abre aqui tudo para ficar mais fácil. A gente tem um fascículo posterior. O fascículo posterior vai emitir dois nervos terminais. Vou afastar aqui o fascículo lateral. Esse aqui, que vai para dentro da axila, como vocês estão vendo, para dentro da axila, é o nervo axilar. Tá? E o outro ramo, que é esse aqui, tá? Se você for perceber, ele vem para cá, ó. Ele é grande, ó. Saiu daqui do fascículo posterior, pode aproximar, fascículo posterior, e emitir um ramo que a gente vê aqui agora, né? Não confundam com o músculo cutâneo. Esse nervo aqui que vai para a parte posterior do húmero, para o sulco do nervo radial, né, no húmero. Esse é o nervo radial que vai inervar a face posterior do antebraço, tá certo? Principalmente a face posterior do braço e do antebraço. Os músculos que eu diria assim, de uma maneira geral, extensores, tá bem? Então, pessoal, esse aqui é o básico, tá? Da aula prática do plexo braquial. Vocês viram as raízes, só lembrando, que formam troncos, que têm suas divisões, que formam os fascículos, e os fascículos têm os nervos terminais. Esse é o entendimento básico do plexo braquial. Se você entendeu até aqui, pode ter certeza que você já compreendeu grande parte do que é o plexo braquial. Não se esqueça de entender, né, claro, a inervação. O que é que cada nervo vai inervar principalmente no membro superior, tá bom? Então fica ligado que na próxima sessão desse vídeo vocês vão ver uma pequena parte de aprofundamento. Combinado? Pessoal, então vamos aqui para um aprofundamento, tá? A gente vai ver os nervos que comumente na prática são difíceis de dissecar e também tem muitas variações, tá? O plexo braquial, e eu vou mostrar algumas que tem nessa peça aqui. Então vamos voltar aqui só para vocês não se perderem. Olha aqui, ó, tronco superior, tronco médio e o tronco inferior, que é a junção de C8 e T1, tá certo? Desde já aqui do tronco superior já tem um nervo, tá? Que vem aqui do tronco superior, que bem perto do tronco superior, que é o nervo supraescapular, tá certo? Nervo supraescapular. Aí, prestem bem atenção, pessoal, aqui, ó, uma variação bem interessante, pode até aproximar aqui, se quiser. Aqui, pessoal, para que vocês não se percam, tronco superior, tá? Aqui é o tronco, né, médio, né, que vai com a sua divisão anterior, e a divisão anterior do tronco superior vai formar o fascículo lateral. Aí veja que interessante, o fascículo lateral emite um nervo para esse músculo que está aqui na fossa subescapular, que é o músculo subescapular. Esse nervo aqui, junto com o nervo, vamos dizer assim, original dele, que isso aqui é uma variação, não é para vir do fascículo lateral, esse nervo aqui, que é o original, vem do fascículo posterior, que está aqui. Esse nervo é o subescapular superior e ele recebe uma contribuição do fascículo lateral, tá? Então, se tem subescapular superior, né, e eu já disse que o superior vem do fascículo posterior, também do fascículo posterior, só que mais inferiormente, vai vir aqui, ó, o subescapular inferior, tá aqui, ó, subescapular inferior. Então, subescapular inferior e o superior com dois ramos, um do fascículo lateral e um normal do fascículo posterior, tá? Aqui vocês já sabem que é o nervo axilar, né, que é o ramo terminal do fascículo posterior, nervo axilar, né? O subescapular inferior, ele emite um ramo, né, que vai para o próprio subescapular, né, e um outro ramo que vai para o redondo, para o redondo maior, né? Ok? Redondo maior. Tá aqui os dois ramos, né? Para o músculo subescapular e para o redondo maior. Que mais que a gente pode mostrar aqui? Então, voltando para o fascículo lateral, tá? Vocês já sabem, né, que ele emite, né, o nervo musculocutâneo, um ramo para o nervo mediano que vai se unir com o ramo do fascículo medial para formar o nervo mediano. E aí, pessoal, veja que interessante agora para esse lado aqui, vocês vão ver
o nervo ulnar, né, vindo do fascículo medial aqui, fascículo medial, né, o nervo ulnar, indo lá para baixo, nervo ulnar. E aí vocês vão perguntando, André, mas o que é isso aqui vindo do fascículo medial também? Isso aqui é o nervo, tá, cutâneo medial, tá junto aqui do braço e do antebraço. Eles vão se dividir, normalmente eles se dividem um pouquinho depois, tá? Então, se vocês virem aqui, ele vai se dividir um pouquinho depois. Às vezes nos livros não vem assim, né? Se dividindo depois, mostra como se fosse cada um nervo separado. E aqui você vê que está dividindo em dois, né? Cutâneo medial do braço e do antebraço aqui. Aí aqui, pessoal, veja, bem fininho, né? Torácico longo, vindo lá de cima. Se a gente for ver aqui, vem lá de cima o torácico longo, vai para o músculo serrátil anterior. E vou mostrar aqui para vocês, aqui ó, abrir. Estão vendo esse nervo passando sempre na superfície do músculo subescapular? E veja para onde vai, ó. Acompanha aí, para onde vai, ó. Olha aí para onde vai. Para esse músculo aqui, ó. Esse músculo aqui que está na parte posterior, abre bem a câmera assim para mostrar. Aí. Esse músculo, pessoal, que fica na parte posterior é o latíssimo do dorso. Então, esse nervo aqui, que vai para o latíssimo do dorso, é o tóraco dorsal. Tá certo? Tóraco dorsal. E aí, pessoal, aqui a gente já mostrou um grande aprofundamento, mostrou algumas variações. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Lógico que tem mais nervos que compõem o plexo braquial, mas os que essa peça, né, nos fornece, né, nos dá de informações são esses. E eu acho que já dá para ter um bom entendimento básico e aprofundado até, um pouco aprofundado, desse conteúdo em uma aula prática. Tá bom? Vejo vocês nos próximos vídeos. Não se esqueçam, é um vídeo por semana aqui no meu canal. Tchau!